O que você espera de alguém que diz que ama você? O que você espera? Esse tipo de espera, ela é universal. Está no marido, na esposa, nos pais e filhos, nos amigos também. Eu sei que você espera que a pessoa ame mais a você do que a uma comida ou bebida. Que a pessoa tenha mais prazer em estar ao seu lado do que estar em outros lugares. Porque isso é parte do que significa o amor. A própria Escritura fala sobre o amor. Nós encontramos tanto em 1 Coríntios 13, em que o apóstolo Paulo vai nos falar sobre as características do amor, mas também nós encontramos no livro de Cantares, que nos fala de uma relação mais próxima entre um casal. E em ambos os casos, o amor, ele se manifesta por uma entrega que é sempre boa, nunca ruim. Caso alguém que prometeu amar você faça o oposto do que é esperado do amor, você protestará. Mas você me trocou por uma comida? Você me trocou por um lazer? Mulheres tantas vezes vão dizer, você me trocou pelo jogo de futebol com os colegas? Esse tipo de protesto é porque você espera que o amor signifique que você é a pessoa mais importante para aquela. Você espera que, então, haja uma, abre aspas e fecha aspas, uma devoção, ou seja, uma dedicação. É normal. É o amor. Mas por que não pensamos nisso quando nós falamos da relação com Deus? Você exige do seu cônjuge que ele ou ela dê prioridade a você em relação a qualquer outra pessoa. Porque você diz, eu sou a pessoa mais importante. E espera o amor gracioso, bondoso, abençoador. Mas eu quero que você agora pare para pensar na sua relação com Deus, em que Deus não só criou você, mas Deus também sustenta você, Deus providenciou a salvação para você, e Deus está pastoreando você, presente graciosamente na vida do dia a dia. O que Deus deveria esperar de você? Já pensou nisso? Sabe aquela cobrança? Meu marido me troca por um futebol. Agora, pense em Deus. O que Deus deveria esperar de você? Será que Ele não deveria esperar algo? Como nós falamos, vamos para Ageu. Já lemos o capítulo 1, que nós vamos fazer a exposição. E ele é o profeta que segue o profeta Daniel. Então vamos fazer a leitura apenas do versículo 2 ao versículo 4. Porque nós já lemos. Então apenas a leitura do versículo 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vamos orar. Senhor Deus amado, somos teus,
tudo é teu. E nós reconhecemos. E precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, graciosa e poderosamente, para que esta palavra, tua palavra, que é o teu poder para a salvação, transforme o nosso viver. Conduza-nos nas tuas virtudes e faça-nos viver em Cristo e para Cristo. Portanto, pelo teu Santo Espírito, fala conosco a tua palavra e abençoa teu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Sim. Amém. Ageu está vivendo exatamente no período pós-Daniel. Por isso que nós escolhemos dar sequência com ele. E nós lemos em Esdras, que é o sacerdote que vai a Jerusalém para reorganizar as coisas. Depois nós temos também o Neemias, que vai governar e reedificar os muros da cidade, e eles vão reconstruir templo e a cidade como um todo. É um momento em que o povo está voltando do cativeiro. No livro do profeta Daniel, ele está no cativeiro. Nós lemos no capítulo 9 que ele entendeu que Deus estava dando fim ao cativeiro os 70 anos que ele havia determinado. E houve o fim. Como Deus prometeu, ele cumpriu. O que nós sempre gostamos de aplicar quando chegamos a profecias, que é o fato de que Deus é fiel. Observe, toda palavra que Deus proferir será cumprida. Ele é fiel. Para nós, há uma aplicação magnífica, que é: confie no Senhor. Porque eu sei que é difícil quando os tempos são maus, eu sei que é difícil quando as coisas, as situações da vida não cooperam e contrariam não só nossa vontade, mas até nossas necessidades. E tudo isso, então, faz com que a gente comece a ficar em dúvida acerca do que esperar de Deus. Lembre-se, tudo que Deus prometeu, Ele cumprirá, porque Ele é fiel. E o fato de nós vermos que Deus proferiu pelo profeta Jeremias, que 70 anos duraria o cativeiro, e quando chegaram os 70 anos, ele então deu fim ao cativeiro, movendo o coração de um homem que nem conhecia Deus, Ciro, profetizado 200 anos antes de ele existir pelo profeta Isaías, pois Deus chama o imperador Ciro pelo nome, anunciando que após o fim daquele período de castigo necessário para a purificação do povo, então Deus usaria este homem, que ele diz que digo a Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Um homem que nem conhecia Deus, mas seria usado por Deus para a restauração de Jerusalém. Deus é fiel. Então, continue esperando no Senhor, porque Deus pode até tardar aos nossos olhos, pode até demorar conforme nosso coração, pode até parecer que esqueceu, porque somos muito pequenos em nosso tempo de vida, mas Ele jamais deixará de cumprir a sua palavra. Então, vindo o tempo da restauração de Jerusalém, o que acontece é que as caravanas são enviadas para Jerusalém. Os judeus estão espalhados pelo mundo, agora não mais debaixo do Império Babilônico, porque caiu para o Império Medo-Persa, e então os judeus, por ordem a partir de Ciro, e aqui nós temos outro rei que é o Dario, vão retornando para a sua terra. Nem todos retornam. Nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, por vontade inclusive de Deus para cumprimento de sua palavra, judeus que continuaram morando em outras cidades porque já tinham estabelecido a vida. Isso foi muito bom para a evangelização do mundo, porque quando os judeus em Atos dos Apóstolos se uniram
como sempre faziam anualmente para a Páscoa, Pentecostes e a festa do tabernáculo, ali em Atos era a ocasião da festa de Pentecostes, eles se reúnem, são alvos do agir do Espírito de Deus e da palavra de Deus, que é pregada pelo apóstolo Pedro, e então se convertem e voltam para as suas cidades pregando o evangelho. A evangelização foi rápida, como nunca havia sido. Então o que acontece? É que eles, tendo voltado, eles começam a reconstruir a sua vida. A casa de cada um, as ruínas, a terra, e cada um começa a reconstruir o que você faria. Eles vão atrás de colocar suas pedras, de arrumar suas coisas, e vão reedificar. Eles vão reedificar o que pertencia a eles, restaurando a cidade e as coisas que pertenciam a eles. Só que aconteceu é que Deus viu que no meio da cidade, o templo que havia sido destruído, continuava destruído. Ao redor, as casas sendo construídas, todo mundo cuidando das suas coisas, cada um preocupado com sua terra, todo mundo cuidando dos seus pertences, dos seus bens, mas o templo do Senhor continuava em ruínas. Por causa disso, Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias, que veremos em outra oportunidade. E a mensagem dele é muito simples, mas de uma aplicação muito profunda. Vamos então para o capítulo 1 e vamos vendo aquilo que ele traz para nós. Ele diz que foi no 2º ano do rei Dario, então ele nos situa no tempo, na história, e ele menciona quem são os personagens centrais, né? O sumo sacerdote, o governador, e menciona, obviamente, também o restante do povo. Nós temos aqui o representante político, o representante religioso e o restante do povo. E então, versículo 2 diz: a palavra que Deus ordena ao profeta Ageu é: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Agora não. Talvez os sacerdotes tivessem questionado: vamos começar a reedificar o templo? O templo, inclusive, que era importante até para unir o povo, porque ele é o marco central da vida de Israel. Mas o pessoal entendeu que não, deixa a gente edificar a casa, deixa a gente se estruturar, deixa a gente cuidar primeiro daquilo que está em ruínas e que pertence a cada um, para que a gente possa estabilizar a vida. E então a gente cuida do templo. Esperem, eles nem disseram que não vão fazer, mas que não era o momento para se fazer. E continuaram edificando suas próprias casas. Então, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, ou seja, casas forradas, bem arrumadas, casas que estão sendo bem reconstruídas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Observe aqui que há um princípio, e esse é o coração do texto, por isso a aplicação é muito profunda. É a quem eles estavam priorizando. A questão não é um prédio que depois seria destruído novamente. Lembre-se que o templo de Jerusalém, que está obviamente derrubado, caiu em 70 por ordem de Deus para nunca mais ser reconstruído, porque ele cumpriu o seu propósito, e o templo de Deus é a igreja que está edificada sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Novo Testamento. Há algo mais profundo do que um prédio. A preocupação de Deus não é se a cor do prédio está bonita, se as pedras estão bem arrumadas. Ele não está preocupado com um prédio quando ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele mesmo diz. Ele não está preocupado com um prédio quando ele criou o universo,
quando ele coloca toda a sua criação em suas mãos, enquanto ele nada precisa, ele se basta. Ele é de eternidade a eternidade e não precisa de ninguém. Deus não sente necessidade. Deus não nos criou porque precisava de alguém para se relacionar, porque ele se basta eternamente, ele é autossuficiente. A questão não era o prédio. Poderia ser qualquer coisa se nós pensarmos pelo princípio que se encontra aqui. Mas é claro que o templo cumpria um propósito, como nós falamos, fundamental: testemunhar a presença de Deus no meio do seu povo, porque de fato ele representava a presença de Deus no meio do seu povo. A questão é: a quem você prioriza? Essa é a questão. A base da profecia, ou a base da pregação, da ordem de Deus, é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vocês observam que o que Deus está questionando não é apenas o prédio. Deus está questionando a quem vocês amam de todo o coração. Vamos fazer uma alusão bem básica. Você imagina que o seu marido foi trabalhar e quando ele volta com um chocolate. Você julga que aquele chocolate é para você, ele lembrou de mim e trouxe um chocolate. Pense naquele bom chocolate. Só que daqui a pouco ele abre o chocolate após o jantar e começa a comer o chocolate. E você fica sem entender, ele trouxe um chocolate para ele. Aquele momento marcará você, porque você ficará: como é que ele ama mais a si mesmo, de tal modo de ter trazido apenas um, inclusive. Antes tivesse trazido 2, mas trouxe só um. A questão ali não é o chocolate não é um problema, o chocolate não é o cerne da questão, é a atitude. E é a mesma coisa que Deus está dizendo para o povo: como é que vocês, que têm que me amar de todo o coração, a quem eu dou tudo, a quem eu sustento, a quem eu criei, a quem eu estou com um plano de redenção em andamento, que vai culminar em Cristo Jesus, como é que vocês só se importam consigo mesmo? Percebe? A grande exortação de Deus aqui é: vocês não amam mais a mim do que a si. Vocês amam mais a si mesmo. Vocês se amam. E é por isso que vocês priorizam aquilo que é de vocês. Esta é a exortação. A quem você ama? Essa reflexão, ela é fundamental. Não dá para não fazer. Mateus capítulo 22. O Senhor Jesus, no momento em que ele está sendo cercado pelos religiosos da época, estão bombardeando Jesus com perguntas, porque estão tentando pegar Jesus em alguma palavra errada para ter com que acusá-lo, e naquele montoado de questionamentos, diz o versículo 34 de Mateus 22, que os fariseus, sabendo que ele calara os saduceus, então se juntaram, e um deles, intérprete da lei, experimentou perguntando: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Observe, a pergunta é de todo o Antigo Testamento, de toda a Escritura, de tudo que Deus deu ao homem como revelação, qual é o grande mandamento? Qual é o coração? Qual o principal? Qual o cerne?
Jesus responde. Versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele está citando exatamente Deuteronômio 6:5. Ele cita depois o segundo: este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe a redução do amor. Amarás ao Senhor de todo o teu coração, ao próximo como a ti mesmo. Mas no versículo 40, ele diz o seguinte: destes dois mandamentos, ou seja, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como você ama a si mesmo, dependem toda a lei e os profetas. E algumas vezes no Novo Testamento os apóstolos dirão: a lei se resume no amor. O apóstolo Paulo gosta de fazer essa referência. Portanto, tenho que perguntar para você: você ama a Deus mais do que tudo mesmo? Você ama a Deus de todo o seu coração? Somente entendendo a profundidade deste mandamento, você entende a vida dos mártires. Como é que homens, mulheres, jovens, adultos e idosos, como é que essas pessoas aceitaram ser jogadas aos leões, queimadas vivas, ser esquartejadas e passar por todo tipo de tortura do Império Romano, para não negar Jesus, para não negar o Senhor e Salvador, e aceitaram tudo isso? Acabou-se ali, eles não só perderam a vida, eles foram destruídos. Algo maior do que o amor a si mesmo estava vivo, estava aceso como uma chama no coração deles. Havia algo neles que de fato era maior do que o amor por si mesmo. Se em algum momento eles amassem mais a si mesmos do que a Deus, eles desistiriam. Se em algum momento eles optassem por amar mais a si mesmos do que a Cristo Jesus, eles não iriam para a cruz, eles não iriam aos leões, eles não iriam para a morte, e uma morte terrível, porque era dada a opção. Eles tinham a opção. Não era simplesmente morrer e morrer, era simplesmente negar a Cristo ou morrer. E eles escolheram a morte, como os apóstolos, inclusive. Como os apóstolos. Você realmente ama mais a Deus do que a si mesmo? Então eu vou fazer como a sua esposa. Me prove. Prove que você me ama mais do que a si mesmo. Prove na sua vida diária que você ama mais a Deus do que a si mesmo. Prove na sua abnegação, prove na priorização, prove na sua relação com Deus, prove. Porque qualquer pessoa sabe que o amor se prova, porque ele não é medido em palavras, mas em ações, porque Jesus morreu na cruz sem dizer nada. Jesus foi para a cruz como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus foi à cruz em silêncio, mas foi o silêncio mais caloroso que a humanidade já viu. Foi o silêncio mais ardente que a humanidade já presenciou. Foi o silêncio mais amoroso de fato, porque ali, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5:8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por pessoas boas, por pessoas que se dedicavam, por pessoas maravilhosas. Ele morreu por miseráveis pecadores, indignos da bondade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja.
mas Jesus morreu por mim. E ele se converteu de fato e entregou a vida para Jesus também. Você ama mais a Deus do que a si mesmo? Essa é a questão do profeta Ageu. Essa é simplesmente a questão do profeta Ageu. Você ama mais a Deus do que a si mesmo? Em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo traz uma aplicação desse amor. Versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como alguém que tudo o que faz pensando no outro. Tudo o que faz é pensando para agradar. Vai no shopping e está pensando naquela pessoa, e vai lá e faz alguma coisa, compra alguma coisa, viajou, traz as presentinhas, as lembrancinhas, está no trabalho, se comunica, porque há um pensar, e o pensar faz com que a pessoa coloque a sua vida em torno daquela outra. Então ele diz, quer você coma, quer você beba, faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Ou seja, você está pensando em Deus do acordar ao adormecer. A sua vida gira em torno de Deus, como Deus de fato merece que seja. Se você me perguntar, pastor, então como eu vivo para Deus? Como eu consigo praticar esse amor? Se você amar a Deus de todo o seu coração, fluirá. Você já pediu para alguém apaixonado mostrar que está apaixonado? Você já pediu para alguém que realmente ama uma outra pessoa, que ela prove de algum jeito? Não se faz isso, não precisa. Isso flui naturalmente. Você vê na cara da pessoa que ela está apaixonada. Você vê o amor de um filho por um pai. Eu vejo nos meus filhos, eu vejo no carinho em chegar em casa. Eu não peço para eles, meus filhos provem que me amam. Eu chego em casa, abro a porta e eles correm. Eu nem chamei, eu não disse, Angelina, venha cá, Lucas, venha cá. Eles vêm correndo e se agarram e abraçam. Eles saem, ou eu saio, e eles dizem, papai, eu te amo. É natural, brota do coração. E até o Samuel corre a casa inteira atrás da gente, porque ele quer a gente, porque ele ama a gente. Você quer viver para a glória de Deus? Ame a Deus, porque se você amar a Deus, naturalmente você vai querer viver para a glória de Deus, você vai naturalmente fazer. Como uma pessoa que busca outra para conversar, você dialogará com Deus. Como uma pessoa que gosta de ouvir a outra falar, você ouvirá a palavra de Deus. Como alguém que quer agradar, você vai atrás de fazer o que ele gosta. E por isso você vai procurar entender quem ele é, para saber o que ele gosta. É natural. É por isso que o profeta Ageu está questionando como é que vocês levantam a casa de vocês, edificam a casa de vocês, deixam a casa bonita, e o templo de Deus está em ruínas. Do jeito que fora destruído, estava destruído. Alguma coisa estava muito errada, e estava aqui. O problema não era o material, o problema não era dinheiro, o problema não era mão de obra, o problema estava aqui. O problema não era algo externo que impedia a construção ou reconstrução do templo. O problema estava aqui dentro. Era isso, foi isso que Deus viu, um coração vazio. E Deus questiona. Só que, depois de Deus questionar, Deus exorta o povo, mostrando provas de que eles estão ansiosos com os cuidados da vida, esquecendo que tudo vem do próprio Deus. A própria ansiedade estava atrapalhando uma relação de amor profundo e verdadeiro com o Senhor. Olha o que ele diz, versículo 5.
Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Observe o que aconteceu com vocês. E ele está mencionando aqui todo um castigo de Deus. Não era uma coisa natural. Deus havia abandonado de propósito, porque eles, durante anos, rebelaram-se contra o Senhor. Durante anos, eles estavam se voltando contra o Senhor, adorando outros deuses. Então, no final das contas, aquilo ali estava acontecendo porque Deus estava castigando, abandonando eles ao bel prazer de sua própria vontade. Aí Deus diz assim: olha para a vida de vocês. Vocês não perceberam ainda? Eu sou a razão de tudo. Eu sou a fonte de tudo. Não perceberam ainda? Uma lembrança muito importante de Deuteronômio 8. Quando Deuteronômio 8, Moisés lembra de todo o percurso de Israel no deserto, para que o povo observasse o que Deus estava querendo ensinar. E a partir do versículo 2, Moisés diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, foram 40 dias, 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. É isso que importa para Deus, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos, os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Moisés diz assim: olha para trás, Israel. Vocês passaram 40 anos no deserto. Deus mandou pão todos os dias, no deserto. Ele não menciona, mas Deus mandou carne todos os dias, as cordonizes, no deserto. Tirou água da rocha, no deserto. E até as roupas deles não se envelheceram, no deserto. Qual é a lição, Israel? Ele diz: para que vocês entendam que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ele é a causa, Ele é que sustenta. O Senhor Jesus aplica isso também ao povo dos seus dias, aos judeus de seus dias, quando em Mateus capítulo 6, ele diz assim, versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E depois de ter falado uma série de questões, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que vocês precisam, você acha mesmo que não? O profeta Ageu está dizendo ao povo: vocês esqueceram que eu sustentei o meu povo de Israel 40 anos no deserto. Não faltou comida, não faltou bebida, não faltou nem carne, e nem as roupas se estragaram, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sustento a minha criação, eu fiz e eu guardo. Então observem, parem de ansiedade. Tudo que vocês precisam é andar comigo. Se viverem para mim, verão a minha bondade. E ele continua repetindo: considerai o vosso passado.
Considerai, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um sopro, dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por que, Senhor, nos privaste das bênçãos? Para vos exortar que vocês amam mais a si mesmo do que a mim, diz o Senhor. Deus tocou no coração deles, para eles atenderem. E no seu? Você vive numa sociedade ansiosa. Nossos dias são de grande ansiedade. A ansiedade é parte da vida humana por causa do pecado, mas os nossos dias são de grande ansiedade. As pessoas acordam ansiosas, vão dormir ansiosas, elas vão dormir pensando no dia seguinte. Mal viveram aquele dia. A ansiedade se tornou parte e as pessoas estão procurando um jeito de solucioná-la, mas a resposta está bem na frente delas. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, texto que nós já até lemos domingo passado, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Tudo o que eles precisavam era amar a Deus, andar com Deus e colocar diante de Deus a vida, porque Deus é o Deus de graça e amor. Ele ama seu povo. Você ama seus filhos? Você ama sua família? Você a deixaria passar fome, necessidade? Você abandonaria seus filhos? Você deixaria eles com fome? Não. Até pais terríveis olham para os seus filhos e sabem que devem cuidar deles. Agora pense em Deus. E Jesus fez essa comparação dizendo em Mateus, no seu sermão do monte: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Então, vocês acham que o vosso Pai não dará? Vocês acham que Deus não sabe o que você precisa? O problema é que você é que não sabe o que precisa. O problema é que você acha que só precisa do pão, do dinheiro, você só precisa das coisas materiais, é só isso. Mas Deus sabe o que você precisa dentro do seu coração. Essa é a maior necessidade, e é por isso que Deus disciplina, corrige, conduz. Foi por isso que Deus fez a Israel naqueles dias. Não fique ansioso, ame a Deus. Não fique ansioso, espera de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar e ame de todo o seu coração. E nessa caminhada com Ele, então você verá que Ele é o Deus de amor também. Afinal, diz o apóstolo João, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O problema é que as pessoas só procuram ao Senhor quando precisam de alguma coisa, não é? Quando é que as pessoas batem na porta da igreja e me procuram: pastor, eu preciso de oração, é que eu estou passando por um problema aqui, outro ali, e a gente então tenta ajudar, e eu mesmo testemunhei várias vezes, as pessoas que nós ajudamos deram um chute na gente e foram embora. Porque elas não queriam o Deus da glória, elas queriam apenas a providência para um momento. Elas não amavam a Deus, elas amavam as dádivas de Deus. É como amar alguém pelo dinheiro. Você já imaginou? Perceber que seus filhos, o cônjuge ou alguém ama você pelo que você tem, como é que você se sente? Me diga. Se você de algum momento desconfia que na verdade aquela pessoa não ama você, mas apenas o que você tem,
Você se sentiria como usado. E não é assim que se faz com Deus constantemente. E não é assim que as pessoas procuram a Deus na doença, no problema, na luta, na angústia, na privação, e então clama a Deus, e logo que Deus graciosamente ajuda, abençoa, elas partem para seguir a sua própria vida. Mas Deus não se agrada disso. A igreja não pode fazer isso. Ela deve amar a Deus. A igreja deve amar de todo o coração. Você precisa de alguma coisa? Busque ao Senhor. Você precisa de alguma coisa? Clame ao Senhor. Mas faça isso porque você sabe que Ele é o Deus de amor. Porque você quer andar com Ele. E isso conforta o seu coração. A certeza de que Ele ama o seu povo. De verdade. E como nós falamos, a palavra tocou no coração deles. A partir do versículo 12, diz que então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, então governador e sumo sacerdote, e todo o restante do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Eles creram. Eis um grande diferencial. Eles creram. Eles creram na palavra do Senhor. Aquela não foi uma palavra qualquer, não foi lançada ao vento. Ela entrou no coração e no seu. Você vai sair daqui como se nada tivesse ouvido. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor, creem nela, e sairão daqui buscando, sedentos ao Senhor, porque querem andar com Deus, como Enoque andou, como Noé andou. Esses ouvem de Deus dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E isso foi real. Essa palavra de Deus, eu sou convosco, diz o Senhor. Ou seja, escutem, façam o que eu disse, ouçam a minha voz, e façam como eu falei, e eu serei com vocês. Nós podemos ver em Esdras. Em Esdras capítulo 5, que nós já lemos, e o 6, aparecem os adversários, questionando o povo que começou a construir o templo. Eles começaram a reconstruir o templo. E aí logo apareceram os inimigos, tentando impedi-los de reconstruir o templo. E todas as vezes que eles tentavam reconstruir a cidade, o templo, alguma coisa, apareciam os inimigos tentando impedir. Só que aconteceu, Deus foi providenciando o livramento. E então, no final do capítulo 6, o imperador diz, deixem reconstruir. E ainda, eu quero que tirem do meu tesouro o salário dos trabalhadores e toda a providência, toda a provisão necessária para a reconstrução do templo. Exatamente o que Deus havia dito. Eu sou convosco. Se você ouvir a voz do Senhor, você não só começará uma nova jornada, mas você ouvirá a Deus dizendo assim, muito bem, e eu sou convosco. Josué, em sua nova jornada, agora como líder de Israel, quando Deus falou com ele para que ele conduzisse o povo e então fizesse conforme a vontade do Senhor, Deus disse, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou contigo por onde quer que andares. Tudo o que eles precisavam fazer era realmente crer naquela palavra e começar a andar com Deus. E Deus iria providenciando o que era necessário. E Deus ia providenciando. E foi exatamente o que aconteceu. E você? Que ouve hoje a voz do Senhor, nos falando ao coração. Nosso propósito não é apenas
melhorar um ambiente que é sim importante para nós, para o uso das coisas do Senhor, mas não é o prédio com o qual nós nos preocupamos. Nosso propósito é que o seu coração ame a Deus. Igrejas podem ter bonitos prédios, mas estarem mortas por dentro. O que Deus quer é o seu coração. Porque o prédio, ele não vai à eternidade. Então o seu coração recebeu esta palavra hoje. Comece a colocar em prática já amanhã. Ou vá para casa meditando nela para que consiga vivenciar um andar com Deus todos os dias. E você verá que de fato, quem ama a Deus tem prazer em se dar a Ele totalmente para o louvor da glória dEle.